Fala, povo bonito por dentro! Graça, paz, saúde e bondade da parte de Jesus Cristo para vocês. Está começando mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Janete e eu venho aqui compartilhar com vocês o que Deus tem ministrado comigo no meu devocional. E essa semana Deus falou comigo um versículo que está lá no livro de Esther. Olha que já estou com o meu óculos, dizendo a minha cliente que esse óculos aqui, ó, é o óculos da Mulher Maravilha. Mas o que eu venho compartilhar com vocês? O Espírito Santo de Deus me lembrou um versículo que está lá no livro de Esther, quando os judeus iam ser todos exterminados por causa de um decreto, né? Essa história está contada lá no livro de Esther, por causa de um decreto. E daí o primo de Esther, da rainha Esther, foi até ela e falou assim: olha, Esther, será que não foi para um tempo como esse que Deus te levantou como rainha para poder ajudar os judeus? E a Esther pega e pergunta: nossa, realmente, será que foi para isso? Não, então eu vou buscar a direção de Deus e eu vou lutar pelo povo, pelos judeus, para poder livrar o povo dessa matança, né? E se vocês quiserem, depois vocês podem vir aqui, ó, no livro de Esther, porque eu não vou contar toda a história para vocês, mas vocês podem vir aqui no livro de Esther, que está baseado na palavra de Deus, toda a história, o que sucedeu, o que aconteceu. Quem era Esther? Esther era uma menina órfã. Ah, mas antes disso, deixa eu ler aqui, ó. Esther, capítulo 4, do versículo 13 até o 14, que diz assim: então lhe disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escapará entre os judeus. Versículo 14. Porque se todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não é para um tempo como esse, que o Senhor for, se para um tempo como este é que foste levantada a rainha. Tá vendo? Foi justamente aqui nesse versículo que o Senhor falou comigo. Quem era Esther? Esther era uma menina judia, uma moça judia. Ela era órfã de pai e mãe. Seu pai e a sua mãe morreu. Ela foi levada cativa para a Pérsia e juntamente com um primo dela. Esse primo, talvez era um primo bem mais velho, porque foi esse primo que criou Esther, né? E ela foi levada para a Pérsia cativa. Mas o nome dela hebraico é Adassa. Lindo esse nome, né? Adassa. O nome hebraico dela é Adassa. Só que na Pérsia ela adquiriu um outro nome. Ela tinha um outro nome que era um nome persa, que chamava Esther, que significa estrela. Então, certo dia, a rainha Vasti, que era a esposa do rei Assuero, não quis comparecer na frente dele. Ele estava dando um banquete e o rei Assuero mandou chamar ela. Ela não quis comparecer. Essa história também está descrita no livro de Esther. Ela não quis aparecer e ela foi destituída do trono. Ela foi destituída como esposa do rei. E o rei Assuero mandou buscar na província de Suzã todas as virgens, as mais lindas, as mais bonitas. E nesse pacote de sair procurando as virgens mais belas, mais bonitas, estava quem? No pacote? Esther. Deus escolheu Esther. Esther era uma pessoa improvável para ser escolhida para poder estar no palácio, porque Esther não era natural daquele país, ela não era uma persa, ela era uma menina órfã de pai e mãe, ela era uma cativa, ela estava no cativeiro. Então ela não era de lá, estava lá não pela sua própria vontade. Mas Deus, conhecedor de todas as coisas, sabendo que sucederia no futuro, que os judeus poderiam ser mortos, Deus levanta Esther para poder livrar o povo de Israel da matança. E Deus, às vezes, Deus nos leva, às vezes não, né? Deus nos usa. Foi desse jeito com Davi. Davi estava onde? Lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele. Os irmãos dos irmãos de Davi, muito mais bonito, muito mais capacitado, porque os irmãos dele eram soldados, guerreiros, muito mais capacitado para ser rei. Mas Deus escolhe quem? Deus escolheu Davi lá no campo, porque Deus conhecia o coração de Davi, o coração ensinável. Tem uma história que é do próximo vídeo que eu quero gravar, que é sobre os 4 leprosos.
que Deus usou para poder livrar Samaria. Samaria estava sitiada. Deus usou 4 leprosos, 4 pessoas impossíveis para poder livrar Samaria também de uma matança, porque o exército sírio tinha cercado, tinha sitiado Samaria. E Deus levanta 4 leprosos para poder livrar Samaria da mão dos sírios, das mãos dos sírios, né? Deus levanta, Deus capacita. E talvez é por um tempo como esse que Deus te chamou. Deus tem te chamado. Talvez você está num trabalho que você não entende o que você está fazendo lá. Mas eu te digo uma coisa, faça o seu melhor para Deus. Faça como tudo você não estivesse fazendo para homens, e sim para Deus. E deixa os resultados com Ele, porque Deus tem te levantado para um tempo como esse. Às vezes nós estamos em um lugar que não queremos estar. Vocês acham que Esther queria estar na Pérsia cativa? Não, mas Deus mudou a sorte dela, né? E quando o rei Assuero mandou convocar, chamar, que mandasse levar todas as mulheres mais belas, olha só o que diz aqui no livro de Esther, no capítulo 2, 7. O rei Assuero convocou que através de um mandato que levasse as moças mais lindas de Suzã. Entre elas estava Esther. Ela possuía beleza interior e exterior, tá vendo? Deus já conhecia o coração de Esther. Ela não era bela somente por fora. Esther era bela, era linda por dentro. Tá lá em Esther, capítulo 2, do versículo 7 até o 15. Deus, conhecedor de todas as coisas, sabendo que no futuro o povo judeu ia sofrer uma perseguição e tinha um inimigo que queria, assim, aniquilar todos os judeus, Deus já levantou Esther. Deus treinou Esther, levou ela para dentro do palácio para ela ser levantada como rainha, para depois usar ela para livrar os judeus. E o tio dela falou assim: olha, Esther, quando a gente leu aqui, né, no versículo Esther, capítulo 4, do 13 ao 14, falou assim: olha, Esther, se você quiser nos ajudar, olha, você nos ajuda, mas fica sabendo uma coisa: se você não nos ajudar, o livramento de Deus vai sair de qualquer lugar. Deus tá dando, tipo assim, eu parafraseando aqui a palavra de Mordecai, Deus tá dando a oportunidade para você se levantar em favor, em defesa do seu povo, dos judeus. Mas Deus tinha uma promessa que sempre livraria o povo dele. E Mordecai sabia disso. Falou assim: olha, mas se você não quiser, você não precisa se levantar, porque vai vir socorro de outra parte. E você também não pensa que porque você está no palácio que você vai se livrar. Você não vai se livrar. Por quê? Eles não conheciam a origem de Esther. Eles não sabiam que Esther era uma judia. E quando eles descobriram isso, o que iria acontecer? Porque como o mandato do rei, né, tem uma outra palavra que diz que Deus sabia que era para poder matar todos os judeus, aquele mandato, não é porque ela era esposa do rei Assuero, que ela era uma rainha que era ficar livre, não. Ela também morreria, ela também iria perecer. E Mordecai fala isso pra ela: olha, não pense que só por você estar no palácio você vai se livrar. E ela pega e fala assim: não, então faz o seguinte, convoca todos os judeus para poder jejuar por 3 dias. E eu também vou jejuar com todos os meus empregados. E eu vou buscar de Deus a solução estratégica. E Deus deu a estratégia para ela. Deus tem te levantado para um tempo como? Para um tempo como este. Porque todo tempo é tempo de servir a Deus. Todo tempo é tempo de fazer a obra de Deus. Às vezes nós estamos em um trabalho que não queremos estar, estamos em uma igreja que não queremos estar, estamos em algum lugar que não queremos estar, mas para aquele tempo, para aquele lugar, Deus nos levantou. E qual que é o nosso papel? Fazer o melhor, como se estivesse fazendo para Deus e não para homens, como diz a palavra de Deus lá no livro de Colossenses, né? Faça tudo como você estivesse fazendo para Deus e não para homens, porque quem vai te dar a recompensa é Deus. Faça o seu melhor e deixe o resultado com Deus, porque depois você não quer estar ali, você não quer fazer aquela prova, e se você não faz aquela prova, se você não é aprovado naquela prova, você vai ter que repetir a prova de novo, e você vai ter que repetir, até você ser aprovado e ir para um próximo
né, para um próximo patamar. É igual um jogo de videogame. Eu não sei jogar videogame, mas eu vejo meu filho jogando. Se você não passa daquela fase, se você não consegue vencer aquele desafio do jogo, quando chega, você nunca vai para outra fase, você vai ficar sempre ali, até que você consegue realizar aquela fase e você vai para outro patamar. E é desse jeito. Às vezes, nós vamos para o deserto e queremos fazer morada no deserto. Deserto não é lugar de morada, deserto é apenas lugar de passagem. De passagem. Deus quer te usar para um tempo como este. Faça tudo como se estivesse fazendo para Deus. Igual Esther fez. Esther se posicionou porque ela foi levantada, ela foi escolhida. Não é que quando você é escolhido, você vai ser o vencedor, não. Ah, sim, porque eu fui a escolhida, agora vai tudo. Não é que não é vencedor, você é vencedor. Mas é tipo assim, quando você é levantado, você não está livre de provas e de problemas. Você vai enfrentar provas, você vai enfrentar problemas. Mas com a ajuda de Deus, você vai vencer. Tava fácil para Esther? Não tava. Foi um valor caro ficar 3 dias de jejum, sem comer, sem beber, e ali jejuando para quê? Para Deus dar uma estratégia para ela, para poder livrar o povo. Eu estou só resumindo aqui para vocês, mas depois vocês podem ler a história lá. Deus, conhecedor de todas as coisas, sabendo o futuro, atraiu o olhar de Hegai para Esther, o guarda das mulheres do palácio. Quem era esse homem? Esse homem era guarda das mulheres do palácio. Ele que cuidava do harém do rei. E ele que escolheu as mulheres para esse concurso de beleza. E a Bíblia fala que o olhar de Hegai foi atraído para Esther. E a Bíblia fala que Esther recebeu o favor de Hegai. Então era como se ela fosse a preferida de Hegai ali. Entre as mulheres, Esther se destacou, né? Porque Esther passou 6 meses antes de conhecer o rei, preparada assim para conhecer o rei. Então ela passou por um processo de beleza, de refinamento, né? De banhos, de óleos, de sais. Foi aprimorando ali a beleza dela, foi refinando a beleza dela, porque ela já era bela, mas ela passou por um refinamento. E esse homem, o Hegai, ele era o guarda das mulheres do rei, e a Bíblia fala que Esther adquiriu favor diante dos olhos dele. Deus te levanta para um tempo, Deus vai enviar as pessoas certas para poder te ajudar. Deus envia as pessoas certas para nos ajudar. Nós adquirimos favor perante as pessoas. Deus concede favor diante das pessoas. Independente do lugar, Deus nos escolhe. Ele escolheu Esther, uma judia que era cativa. Ela estava longe da terra dela. Ela era cativa, ela era órfã de pai e mãe, estava longe da sua terra. Deus derramou graça e favor sobre a vida de Esther. E a minha oração é: Senhor, derrame graça e favor sobre a minha vida. Gente, porque um dia de favor, um dia de graça de Deus, gente, eu acho que é melhor do que 10 dias de esforço próprio, melhor do que 10 anos de esforço próprio, do que de trabalho próprio. Porque quando o favor de Deus é derramado sobre você, você realiza as coisas. É igual eu acabei de falar, tem dificuldade? Tem, mas tudo mais fácil. Então, Esther adquiriu favor perante Hegai, que tá lá Esther 2:9. Esther 2:15, Esther alcançou favor a todos os quanto via. Todo mundo que via Esther, assim, se encantava por ela. Deus derramou favor sobre Esther. Esther 2:17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela foi alcançada com favor e benevolência pelo rei. Então Esther pôde livrar o povo, os judeus, da matança. Eles seriam exterminados por causa de um decreto do rei. Esse rei, o rei Assuero, nem queria. Tipo assim, ele foi induzido a fazer esse decreto e ele nem sabia que Esther era também uma judia. Depois vocês lêem a história lá, porque eu não quero focar nisso, mas eu quero focar porque Deus te levanta. E quando Deus te levanta, Ele derrama favor sobre você. Você vai alcançar favor e graça. Que Deus possa te abençoar ricamente. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe a sua curtida. E neste momento, vamos orar? Eu quero orar por você, pedindo que o Senhor derrame graça e favor sobre a sua vida. E que para um tempo como esse que Deus te escolheu para um tempo como esse para ser mãe,
para ser pai, para ser uma empregada, para ser um empresário. Eu não sei para que tempo Deus te levantou, mas se Deus te levantou, Ele vai dispensar todas as coisas. Ele vai dispensar graça, favor, benevolência sobre a sua vida. E quem olhar para você vai encontrar favor. Você vai adquirir favor diante dos olhos das pessoas. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero te apresentar o meu irmão, eu quero te apresentar a minha irmã a ti, Senhor, que está aqui neste momento e que ouviu essa palavra. Senhor, que essa palavra possa ir mais fundo, que essa palavra possa germinar, que essa semente que foi plantada possa germinar e dar bons frutos. Senhor, derrama favor e graça sobre a vida do meu irmão. Venha abençoar eles para um tempo como este. Eu não sei para que o Senhor escolheu, para qual obra que o Senhor escolheu. O Senhor levantou Esté, Senhor, para livrar o povo da morte de um decreto que tinha sido decretado pelo rei. E Esther conseguiu livrar o povo dela. Senhor, o Senhor tem levantado essas pessoas aqui. Ajuda, Senhor. Derrama graça e favor sobre a vida de cada um. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, povo bonito por dentro. Fica com Deus.